Olá, amigos, sejam bem-vindos. Quem fala com vocês aqui é a Cláudia Souza e vamos para as notícias de hoje. Por falar em 5G, muita gente tem medo, acha que 5G é uma tecnologia do capeta, mas não é verdade, não. Segundo uma entrevista com Igor Nogueira Calvetti, que é presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, o 5G não é um G a mais, é uma nova tecnologia que vem para revolucionar. E ele afirma tudo isso numa entrevista com o repórter Felipe Moura, do Brasil 61. Acompanhe. Olá, sejam bem-vindos. Esse é o entrevistado da semana do Brasil61.com. Hoje vamos receber o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Igor Nogueira Calvetti, para falar sobre os impactos positivos que a tecnologia 5G terá na sociedade e no dia a dia dos municípios. Lembrando, essa entrevista você acessa nas nossas redes sociais e no canal do Brasil61.com no YouTube. Não se esqueça de deixar seu comentário, de curtir e também de compartilhar. Presidente Igor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Um prazer estar aqui no Brasil 61 com vocês, compartilhando de um assunto tão importante para a nossa economia e para o nosso país. Tá certo, presidente. Primeira pergunta para a gente começar o nosso bate-papo, e quem está caindo de paraquedas ainda nesse tema, ou não conhece muito bem sobre o 5G, o que é a rede 5G e quais os benefícios que ela vai trazer para a população? Olha, Felipe, essa é uma pergunta que eu acho que todos os brasileiros têm feito nos últimos meses. É importante destacar que todos nós que temos telefones celulares estamos muito acostumados em procurar, né, a rede 3G, o 4G. Alguns se perguntam, o 4G está funcionando, o 3G também? E aí a gente se depara com o 5G. O 5G, diferentemente aí do 3G e do 4G, ele não é apenas um G a mais, é uma nova tecnologia. Uma tecnologia que veio para revolucionar uma série de coisas, né? Que tem algumas características, né? É uma tecnologia que vai nos dar uma maior velocidade, é uma tecnologia que vai nos dar um maior tempo de resposta, né, na transmissão de dados. Isso tudo vai ter um impacto na sociedade, e veja, não é um impacto tão somente para o cidadão, para o indivíduo. É um impacto, creio eu, até muito maior para as empresas, porque o 5G é uma tecnologia que vai permitir a comunicação não entre as pessoas somente, mas, sobretudo, entre máquinas. É máquina conversando com máquina, é máquina conversando com a infraestrutura. Essa é a grande beleza, né, da nova tecnologia 5G. Né? Os indivíduos vão ser muito beneficiados por meio das empresas, sobretudo, eu acredito. Segundo o ministro das Comunicações, a declaração que ele deu, Fábio Faria, o 5G vai estar disponível em todas as capitais até julho de 2022. E para os demais municípios brasileiros, sobretudo aqueles de médio e pequeno porte, até quando o senhor acredita que essa tecnologia vai estar disponível? Fala-se aí até em 2029, é isso mesmo? Eu creio que, tal como o ministro comentou, né, tendo ocorrido o leilão em 2022, nós teremos a capacidade, até mesmo porque as operadoras se preparam para isso, de fornecer o serviço e a tecnologia nos grandes centros urbanos, sobretudo nas capitais. Uma outra discussão um pouco mais diferente são os compromissos que eles terão de universalizar esse serviço, né, essa nova tecnologia, que, por si só, por ser uma tecnologia nova, exige um grande aporte de recursos, de investimentos. E aí a gente vai ter que começar, muito provavelmente, a interiorizar essa nova tecnologia. Óbvio que isso seguirá um cronograma. Mas é importante dizer, Felipe, que a tecnologia 5G ela vai ter diferentes usos. Você comentou de cidades menores, né? Às vezes regiões agrícolas. O 5G tem uma outra funcionalidade nesses locais, tem características distintas desses locais, porque, veja, como eu mencionei na minha primeira resposta, não é necessariamente apenas uma tecnologia para indivíduos, é uma tecnologia também para as grandes fazendas, também para as cidades e para as indústrias. Logo, nós acreditamos, eu pessoalmente, como presidente hoje da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que o 5G, inclusive, pode chegar antes nesses centros menores. Por quê? Porque tem muitos gestores municipais que podem fazer investimentos, buscar financiamentos externos para ajudar nos investimentos de infraestrutura tecnológica. Várias empresas que situam não nas capitais, mas nas cidades médias, nas cidades pequenas, elas possivelmente poderão ter suas redes privativas de 5G.
Então, nós estamos falando de uma tecnologia que pode sim chegar, né? Não precisa esperar até 2029. Presidente, o senhor acabou entrando no assunto da terceira pergunta, que é sobre essa interiorização do 5G. Como que a tecnologia 5G, na opinião do senhor, vai impactar a conexão das pessoas que moram nas áreas mais remotas do país, principalmente no campo? E aí eu adiciono um questionamento. Não há o risco, pelo que o senhor me explicou, de as empresas que ganharem o leilão e a concessão do serviço, de investirem apenas nas cidades que dão retorno financeiro, os grandes centros. Eventualmente, isso vai estar atrelado a investimento em centros menores que às vezes dariam até prejuízo, é isso mesmo? Olha, eu não tenho detalhes, né, não conheço os detalhes, né, dos compromissos firmados, né, possivelmente, né, entre a Anatel e as operadoras. O que o 5G nos permite, isso eu posso dizer com razoável certeza, Felipe, é que as próprias pessoas, eu digo assim, os empresários, né, os agricultores, por exemplo, o agribusiness, né, as cidades poderão ter suas redes de 5G independentemente, às vezes, das operadoras, tá? Porque isso é uma possibilidade que surge via tecnologia 5G. Para o homem, por exemplo, do campo, para as fazendas, né, que em geral tem problemas de conectividade, mas que vem a sua produtividade aumentar mesmo com 4G, nós teremos uma mudança muito drástica. Você imagina, por exemplo, que no campo, a tecnologia 5G, um dos casos de uso que nós, na BDI, estamos estudando e auxiliando, é que as máquinas, as colheitadeiras, né, elas podem conversar entre elas e fazer a colheita apenas sem mão humana, e elas podem conversar máquina com máquina, fazendo essa colheita. Há possibilidades inúmeras, por exemplo, na gestão via drones, né, em tempo real, para monitoramento de safras, por exemplo. Nós temos possibilidade de envio de dados em tempo real também sobre pesagem de bovinos ou de qualquer outro tipo de criação. Enfim, há inúmeros casos em que o próprio agricultor, as áreas mais longínquas do país, podem ser beneficiados. Há exemplos, por exemplo, há exemplos que nós temos que, por exemplo, em áreas ribeirinhas, que o sistema de saúde pode ser beneficiado com 5G, porque a tecnologia é muito mais rápida. Um atendimento de saúde remoto, por exemplo, com a conexão 5G, pode ser feito com um médico numa capital de um estado que tem população ribeirinha e o ribeirinho. E ele tem instrução médica. Ou seja, não é só na agricultura, mas também isso pode beneficiar as populações indígenas, os quilombolas, as populações todas ribeirinhas. Entendi, presidente. Obrigado. Próxima pergunta. É comum a gente ouvir que os especialistas, e o senhor até comentou isso na primeira pergunta, dizerem que o 5G vai ter um impacto muito maior para o setor produtivo, como a indústria e o agronegócio, do que para as pessoas no dia a dia. O senhor pode explicar um pouco mais disso e por quê? Claro, explico sim. 3 características importantes, né, que a gente precisa dar. O 5G, ele tem como eu já até mencionei, uma latência pequena, a tecnologia. O que é isso? A latência é o tempo de resposta. Imagina você apertando um botão, quanto tempo leva para esse botão, né, conferir a resposta que você imaginava. O 5G, isso é muito, muito rápido, né? Alguns dados mostram que até 100 vezes mais rápido do que o 4G. Então, veja, para o cidadão comum, hoje, nós já conseguimos, com os nossos smartphones, baixar um vídeo, fazer o download de um vídeo, baixar músicas. Isso já não nos incomoda, nós já achamos que é um tempo rápido. Veja que, com o passar do tempo e com a tecnologia 5G, vai se tornar mais rápido, mas isso já não é mais para o cidadão um grande avanço, porque já conseguimos fazer isso hoje, já conseguimos ver um filme hoje todo, por exemplo, em 4G. Para as indústrias, isso não é verdade ainda, porque o tempo de resposta, que é uma característica dessa tecnologia, ainda é muito longo. Então, você imagina um veículo autônomo, Felipe. Um veículo autônomo é aquele veículo que é guiado por ele mesmo, né? Não tem motorista. Se nós apertarmos o freio, né, nós esperamos que esse freio, né, faça o trabalho quando nós apertamos e que a gente não passe por cima de um animal, não esbarremos em uma pessoa, enfim. O veículo autônomo, ele precisa ter essa rapidez, só vai ser permitida pela tecnologia 5G. É preciso que o carro reconheça um obstáculo à frente, seja ele um animal, uma pessoa, uma lombada, e reaja rapidamente. Não pode ter uma diferença grande de tempo. Essa é a latência.
tecnologia 5G permite, por exemplo, veículos autônomos. Olha como é interessante. Nós estamos falando, provavelmente, de uma tecnologia que vai revolucionar a mobilidade urbana. Não necessariamente é o seu veículo, mas pode ser um transporte público autônomo, que as pessoas vão entrar naquele veículo e serão conduzidas pela máquina. Nós podemos falar também na área da saúde. Tá? Então, veja, são grandes aspectos que vão ser modificados. Nas empresas, isso é muito, muito, muito importante também. Veja que uma máquina, tá, pode conversar com uma outra máquina através do 5G e mandar parar uma linha de produção. Deu algum erro, você consegue fazer manutenção preditiva, que é aquela manutenção que a máquina sabe que depois de determinados ciclos ela precisará de uma manutenção. Não precisa nenhum olho humano para ver isso e para detectar. Isso já é possível hoje, com o 5G é potencializado. E eu acredito, viu, Felipe, que as empresas serão as principais beneficiárias. Você imagina que os processos todos de conexão, né, das empresas com seus fornecedores, os fornecedores com os fornecedores de matérias-primas, tudo ligado em conexões em tempo real. Se faltar alguma coisa aqui, o estoque já está sabendo de antemão, já consegue conectar o consumidor, a saída, enfim. Isso tudo muda muito a nossa relação de produção e relação também de consumo. Muito interessante isso, Igor. Muito interessante mesmo. Igor, você acredita que o 5G vai permitir que mais municípios sejam inteligentes, facilitando a vida da população e a melhoria de serviços relacionados à saúde, educação, segurança, por exemplo? Você comentou o exemplo dos ribeirinhos, né? Da conexão entre um atendimento médico. É nisso que os municípios, por exemplo, vão se tornar mais inteligentes? Felipe, isso também. Hoje há uma tendência no mundo para que as cidades se tornem mais ditas inteligentes. Inteligentes e sustentáveis. Esse é um conceito até mais amplo do que inteligência. E, basicamente, Felipe, é a inserção de tecnologias no ambiente urbano, mas com alguma finalidade, óbvio, porque as tecnologias, elas não são um fim em si mesmas, elas estão servindo a um propósito de melhorar a qualidade de vida das pessoas. O exemplo dos ribeirinhos é apenas um que nós podemos tratar. Mas nós podemos dizer, por exemplo, que o 5G pode nos ajudar com tecnologias já hoje disponíveis e que vão ser aí exploradas ao máximo após isso, como, por exemplo, cidades ou semáforos inteligentes. O que são semáforos inteligentes? São semáforos que estão conectados numa central de controle e comando que usam inteligência artificial para tomar as decisões. Hoje, o que nós temos na maioria das cidades brasileiras ou no mundo inteiro, são semáforos que têm tempos estabelecidos por seres humanos para a gestão do vermelho, do amarelo, do verde no semáforo. Com semáforos com inteligência artificial, vinculados a uma central de controle e comando, por exemplo, a própria inteligência artificial, com baixa latência, com dados de conectividade rápida, pode discernir se está passando veículo, se tem um fluxo grande, como é que ele tem que fazer. Se não tem veículos, pode assumir que o sinal pode ficar verde. A gente já tem experimentos disso no Brasil hoje, inclusive a BDI, né, financiando alguns experimentos desses em cidades como Petrolina, no sertão de Pernambuco, em Foz do Iguaçu, um bairro inteiramente inteligente, nós já temos essa experiência também. Mas semáforos é uma parte disso, mas tem iluminação inteligente, que com o tempo, né, vai ficando mais escuro, não tem aquela hora específica de as luzes, né, da cidade ligarem, depende do dia, da hora, etc., do solstício, né? Toda essa discussão, ela é dimerizável, reconhece quando está mais escuro, quando está mais claro, câmeras vinculadas ao mesmo tempo, fazendo reconhecimento facial, né, de placas de veículos que eventualmente têm que ser ligados às autoridades de segurança pública. Isso tudo é um conceito de cidade inteligente. Já estou super ansioso aqui para a chegada dessa revolução. Igor, e a nossa última pergunta é sobre... A gente tem um público de gestores municipais, né? Prefeitos, vereadores, aqueles que fazem parte das assembleias legislativas, enfim. Que dica você daria para os gestores públicos dos municípios em relação à chegada do 5G? Como que eles podem preparar a sua cidade, a sua legislação, modernizar a legislação para receber essa tecnologia que se aproxima nos próximos anos? Super, super importante a sua pergunta, Felipe. Obrigado. Acho que os gestores municipais do Brasil agradecem ao Brasil 61 por promover essa discussão. O 5G
é novo e, ao mesmo tempo, vai se utilizar de muitas infraestruturas locais. Muito importante, por exemplo, que os prefeitos não se esqueçam, por exemplo, que é importante, muitíssimo importante, fibra ótica em suas cidades. Parte grande da conexão não serão apenas antenas para 5G, também continuará sendo fibra ótica. Então, é o que a gente chama no nosso mundo aqui, fibrar as cidades. Então, é um olhar que eu gostaria até de passar para os gestores municipais. A importância da fibra ótica ainda, a importância de você dar esse tipo de fundamento de tecnologia habilitadora. Por outro lado, além da questão de infraestrutura, é muito importante acompanhar a questão das regulações. Nós temos um experimento que nós já estamos conduzindo na BDI com alguns municípios do Brasil, né? O município de Foz do Iguaçu já o tem, o município de Petrolina já tem, o município de Macapá vai fazer agora, nos próximos dias, o município de Curitiba também já tem, que é a experiência do sandbox. Sandbox é uma expressão em inglês, né, que, levada ao pé da letra, é uma caixa ali de areia, né, sandbox, mas que significa, basicamente, dizer que o prefeito do município ele estabelece uma área no seu município para que seja uma área livre de regulação. Por que isso? Porque, Felipe, muitas empresas hoje, com o advento do 5G, as empresas de tecnologia precisam de um ambiente livre de regulação estabelecido para elas desenvolverem e para elas testarem as suas tecnologias livres de regulação. Esse instrumento que eu deixaria aqui hoje, além da infraestrutura, é um instrumento poderoso para os municípios. Primeiro, para atrair investimentos. Segundo, para testarem quais tecnologias serão boas e quais serão ruins, antes de escalá-las para toda a cidade. São duas questões que eu acho importante deixar muito claro. A infraestrutura tecnológica, sobretudo de fibra, porque juntam-se tecnologias, e depois uma questão legal, que o gestor municipal pode contribuir muito para avançar na sua cidade, não só o 5G, como qualquer outra tecnologia. Perfeito, Igor. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso bate-papo. Igor, presidente, muito obrigado pela entrevista. Felipe, muito obrigado a você, em especial ao Grupo do Brasil 61, pela oportunidade de estar aqui comentando um assunto de muita importância para todos nós brasileiros. Um grande abraço. Um abraço, aguardamos aí a chegada do 5G, então. Até mais, tchau, tchau, pessoal. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dê o seu like. Precisamos chegar aos 10.000 inscritos. Até breve.